28º Encontro Unificado da Universidade Federal da Paraíba. O plano de trabalho Risco de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico em pacientes adultos e idosos, estudo comparativo, faz parte do grande projeto Políticas, Práticas e Tecnologias Inovadoras para o Cuidado na Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. Foi desenvolvido por mim, Felícia Augusta de Lima Villanova, graduanda do curso de enfermagem sob a orientação da professora doutora Maria de Lourdes de Farias Pontes. Alinha-se ao item Saúde de Qualidade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. A literatura científica enquadra o posicionamento cirúrgico como trabalho em equipe. Contudo, cabe ao enfermeiro realizá-lo por ser um dos profissionais responsáveis pelo centro cirúrgico e pelo paciente. Assim, individualiza o cuidado, permitindo uma assistência de qualidade, principalmente ao que tange à prevenção de lesões e ou complicações no posicionamento cirúrgico. A ocorrência dessas lesões difere significativamente de acordo com a idade e a presença de comorbidade, destacando-se a necessidade de estudos comparativos sobre a avaliação e classificação do risco entre os grupos etários. O estudo objetivou caracterizar os pacientes adultos e idosos quanto aos aspectos sociodemográficos, comparar o risco de lesões por posicionamento cirúrgico em adultos e idosos segundo a escala de avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico, a ELPO, e, por fim, relacionar os aspectos sociodemográficos e as variáveis da ELPO com o risco de lesão por posicionamento em adultos e idosos. Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal e de abordagem quantitativa realizado no centro cirúrgico de um hospital de grande porte. Entre os meses de setembro de 2019 a janeiro de 2020, identificou-se um total de 82 pacientes adultos e idosos submetidos a intervenções cirúrgicas eletivas. A coleta foi norteada por dois instrumentos, no caso, a caracterização sociodemográfica do paciente e a escala de avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico, a ELPO. Os dados coletados foram transferidos para uma planilha no programa Excel e posteriormente processados pelo aplicativo SPSS versão 22.0. Em seguida, foram realizadas análises descritivas e inferenciais das variáveis. O nível de significância utilizado para as análises estatísticas foi de 5%. Quanto aos aspectos sociodemográficos, o estudo identificou 75,6% de indivíduos adultos e 65,9% de idosos, nos quais os adultos se concentraram, em sua maioria, na faixa etária de 40 a 49 anos e os idosos na faixa etária de 60 a 69 anos. Adultos e idosos classificaram-se majoritariamente como casados e, quanto à escolaridade, 34,1% dos idosos referiu possuir apenas de 1 a 4 anos de estudo e entre os adultos, 34,31% referiu possuir 12 ou mais anos de estudo. Quanto ao risco para o desenvolvimento de lesões perioperatórias por posicionamento segundo a ELPO, entre os pacientes adultos avaliados, 51,2% apresentou risco elevado. Já entre os pacientes idosos, o percentual de elevado risco foi maior. Semelhantemente, estudo realizado no Centro Cirúrgico de um hospital de ensino de grande porte em São Paulo identificou 56,5% de pacientes idosos com risco elevado. No que se refere à relação entre o risco para o desenvolvimento de lesões e as variáveis da ELPO, foram verificadas associações estatisticamente significativas entre o risco para o desenvolvimento de lesões e as variáveis posição cirúrgica e anestesia. Esses dados corroboram com o estudo realizado em um hospital de grande porte localizado na cidade de Brasília, em que posição cirúrgica supina foi a mais frequente nos procedimentos eletivos dos pacientes acompanhados no estudo. Dos 106, 77 apresentaram lesão por pressão estágio 1. Da mesma forma, estudo retrospectivo realizado em 3 hospitais do ensino do Rio de Janeiro, com uma amostra de 1.103 pacientes, apontou a relação do uso de anestesia com o risco de lesão por posicionamento em 65 incidentes que levaram a danos diretos ao paciente. Conclusões. Os resultados contribuem para a maior compreensão da importância da qualidade do trabalho dos profissionais da equipe perioperatória, em especial o enfermeiro, na prevenção dessas lesões, além da garantia de equipamentos de suporte que auxiliem na prevenção desse tipo de complicação. Ressalta-se a importância da multiplicação de novas pesquisas comparativas envolvendo populações de distintos grupos etários e os procedimentos cirúrgicos em diferentes realidades, a fim de constituir-se um corpo sólido de conhecimento sobre essa temática, o que possibilitará uma maior reflexão. E, por fim, meus sinceros agradecimentos à Propesc, à Universidade Federal da Paraíba, ao CNPq e, em especial, ao GPEP.